Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Hoje nós vamos estar trazendo um estudo do livro de Reis e de Crônicas. Amém? Nós estaremos falando da casa de Judá e da casa de Israel. Nós estaremos falando aonde que o Senhor Deus, deu carta de divórcio para Israel. Amém? Porque ele deu carta de divórcio para Israel. Esse é o motivo também que o Senhor Jesus veio aqui, nessa terra. Amém? Porque ele já tinha dado carta de divórcio e o Senhor Deus não podia mais casar com Israel. Amém? Porque ele deu carta de divórcio. Mas nós vamos estar falando sobre esses assuntos aqui. Aqui é porque tinha muitas anotações, amém, irmãos? Aí aqui não deu. Pensei em colocar aqui, mas só que ia ficar meio embolado. Amém? Aí eu fiz aqui o que eu pude colocar aqui, eu coloquei, mas tem muito mais versículos aqui que eu não coloquei. Esses versículos aqui que eu coloquei é o que está escrito aqui. Amém? O início deles aqui, dos reis, começa primeiro é, Juízes, amém? O final de Juízes começa com Samuel. Aí Samuel ali, o povo pede um rei. Amém? Israel não tinha rei, tinha apenas juízes. Aí começa a estabelecer o primeiro rei, que é Saul. Amém? Nessa aqui, quando Samuel, o povo se reúne, é as 12 tribos. Amém? As 12 tribos. Só que quando Saul pega as 12 tribos, ele vai fazer as 12 tribos se separar. Por que ele vai fazer? Porque vai começar a luta entre ele e Davi. E vai começar uma luta entre ele e Davi, ele perseguindo Davi. Depois o reino vai desmembrar. Amém? Só que depois, quando Davi estabelece ser rei, ele restitui as 12 tribos. Que aí o Senhor vai falar do tabernáculo de Davi. Lá em Amós vai falar que o Senhor há de restituir o tabernáculo de Davi. Por quê? Porque aqui, quando Davi se torna rei, ele restitui as 12 tribos. Aí você vê que ele veste a orla sacerdotal, ele traz a arca da aliança, ele coloca ela na tenda, as tribos de Israel começam a glorificar o nome do Senhor. Você vai ver que um judeu da tribo de Judá veste a orla sacerdotal, estabelece a arca da aliança ali, amém? E quando ele estabelece a arca da aliança, todo o povo festeja. Assim também será na vinda de Cristo. Um judeu, porque ele era um judeu, ele se tornou sumo sacerdote, como a carta de Hebreus vai dizer, ele sumo sacerdote, e ele há de restaurar as 12 tribos, como Davi fez, ele também há de fazer. Aí você viu que eu já falei que aqui Davi restaurou as 12 tribos. Amém? Só que você viu que lá no final eu já disse que Cristo há de restituir as 12 tribos. Por quê? Porque as 12 tribos hoje, elas são desunidas. E aqui que nós vamos estar falando sobre esse assunto. Aqui em Davi foi 12 tribos. Aqui em Salomão também foi 12 tribos. Só que o Senhor Deus fez promessa a Davi, prometeu que da casa de Davi não apagará a lâmpada, amém? De tanto que não apagou, hoje Cristo é da descendência de Davi, como Deus disse, e essa lâmpada está acesa, porque Cristo sentou no trono, ele está à destra do Pai. Então você vai ver que aqui nesse início se torna que Davi, as 12 tribos, quando vem Salomão, Salomão peca. Através do pecado de Salomão, o Senhor Deus ele vai desmembrar as 12 tribos. Ele vai desmembrar, porque o Senhor falou, se ele fazesse a vontade dele, seria confirmado o trono. Amém? Só que ele não fez. Ele acabou errando. E ele errando, as 12 tribos vai ser desmembrada. Vem o profeta Aías, vai falar com Jeroboão, vai quebrar o reino, as 12 tribos, ele há de quebrar. Vai entregar para Jeroboão 10 tribos, amém? 10 tribos. E vai entregar para Roboão 2 tribos, que será Judá e Benjamim. Amém? E o resto das tribos ficará com Jeroboão.
Amém? Então você entende que aqui no início, irmãos, eu estou falando porque nós já fizemos esses estudos, já tem tudo escrito. Aqui eu estou te mostrando na prática da onde que eu tirei essas coisas, amém? Porque nós já fizemos esses estudos. Aqui eu já estou mostrando dentro do próprio livro os reis, o que está acontecendo. Chegando aqui, que as 12 tribos são desmembradas, porque, igual eu disse, Saul, ele pegou com as 12 tribos, mas depois que ficou ele e Davi, as 12 tribos desmembraram. Amém? Quando Davi restabelece, se torna rei mesmo, ele restitui as 12 tribos. Quando Salomão peca, o Senhor Deus agora, ele quebra as 12 tribos. Agora não se torna mais só um reino, mas dois reinos. O reino de Judá e o reino de Israel. Amém? Que será Samaria. Quando fala Samaria, é Israel. E quando fala Jerusalém, é a tribo de Judá. Amém? Aí vai ficar as duas casas. Aí começa eles aqui. Aí eles vão começar a ter guerra entre eles. Cada um desse aqui é a descendência de Jeroboão até Nadab. Essa é a descendência. Baás e Elai, outra descendência. Zirim, outra descendência. Ori até Jorrão é outra descendência. Aqui está a casa de Israel. Amém? Aqui é a casa de Israel. De Jeú até Zacarias, outra descendência. Salum, outra descendência. Menael, outra, até Pecas, outra descendência. Pecas aqui, outra. E Oséias, amém? E todos esses homens pecaram contra Deus. O único aqui que no início ele não pecou foi Jeú. Amém? O único aqui que não pecou foi Jeú, mas no final da sua vida ele faz uma orla sacerdotal, ele faz um memorial, uma imagem, dizer assim. Ele acaba pecando. Então todos esses aqui, todos os reis de Judá todos os reis de Israel pecaram. E eles pecaram tanto, que o Senhor Deus vai rejeitar eles aqui. Quando chegar no rei Oséias, o Senhor Deus vai rejeitar eles, vai dar carta de divórcio. Aí você vai entender, porque quando esses homens aqui estão no trono, aqui vem Roboão, a tribo de Judá, amém? Vem Roboão, Abias, todos esses aqui são da mesma descendência, sem tirar aqui, quando invade Atalias, amém? Que é a filha de Joacás, de Joacás, é isso mesmo, de Acasias, se eu não me engano. Ela é da tribo de Israel, só que acabou se misturando a tribo de Judá com a tribo de Israel, tendo filhos. Eles acabaram se casando. Eu acho que é Acas com a filha de Jeroboão, ou é Jeorão com a filha de Acabe, amém? É porque eu acabei esquecendo isso aqui e também não vem ao caso aqui. Mas vem Atalias aqui, amém? Ela vai ficar 7 anos no trono, mas logo ela perde o trono que Joás vai estabelecer. Ele, um garoto, ele começa a reinar quando ele tem 7 anos. Ele começa a reinar, amém? Só que nesse tempo aqui, Jeú, que é rei em Israel. E aqui, quando eu coloco do lado, são os profetas dessa época. São os profetas que estão profetizando nessa época. Que vem Aías, Semeias, homem de Deus, Azarias, Arnanim. Não sei se falar muito bem esse nome, Arnanim. Elias, Miqueias e também outros profetas na época de Acabe aqui, amém? Aí vem aqui Acasias com Josafá, Elias e Jaziel. Aí vem aqui também Jorrão, Josafá e quem é o profeta? Eliseu e Eliezer. Amém? Aí quando chega Jorrão, Jeorão, aí Elias manda uma carta para eles, para exortar eles. Amém? Quando vem aqui Jeú,
Eliseu e outros profetas. Aqui também vem, na época de Joacás e Joás, vem Zacarias, filho de Joiata, que esse rei, ele fez a vontade de Deus, mas também esse rei pecou muito. Ele matou um sacerdote, ele matou um profeta de Deus, que Zacarias aqui é um profeta, ele matou perto do altar do Senhor, amém? Parece até com aquele que o Senhor Jesus disse, mas não é, tá? Porque o pai deles são diferentes. O pai do outro é Berequias, esse aqui é Joiata, e a morte deles são a mesma coisa, perto do altar do Senhor. E aqui vem também Oséias, aqui vem também no tempo de Jeroboão II e Amazias Jonatas. Aí vem Jeroboão II, Uzias, aí vem Oséias e Amons. Amém? Isso você pode olhar nas escrituras que você vai conseguir achar isso. Depois vem Salum e Uzias, aí vem Zacarias. Não é Zacarias o que está escrito aqui. Amém? O profeta Zacarias que está ali perto de Ageu. Não é esse, tá bom? Esse aqui é antes deles ir para a Babilônia, tá bom, irmãos? É antes deles ir para a Babilônia. Esse Zacarias e esse outro Zacarias não é aquele, mas esse Oséias, Amós, é eles, é os mesmos. Aqui vem Isaías, na época de Pecas e Uzias. Isso você vai achar que eu não anotei, amém, irmãos? Eu tenho aqui no caderno anotado, mas eu não anotei aqui os versículos que mostram, igual Isaías 7, versículo 1. Nesse aqui, Isaías 7, vai te mostrar esse tempo aqui, que ainda Deus vai falar ainda, indo para o capítulo 8, se eu não me engano, vai falar das duas casas de Israel, que elas não se tornarão mais duas casas, mas sim se tornará uma. Foi o que eu disse aqui, o tabernáculo de Davi, que estava caído, o Senhor Deus há de restituir, ele há de restaurar isso. Aí vem o profeta Oded, aí vem Oséias, Miqueias, Isaías, Miqueias, Isaías e Oséias. Aqui, ó, no tempo do fim de Ezequias aqui, que vai entrar o rei Ezequias e Oséias. Isaías está vivo nesse tempo, Isaías está profetizando nesse tempo, Miqueias está profetizando nesse tempo. Eles estão vivos e estão falando da queda de Israel. Aqui o Senhor Deus vai dar carta de divórcio. Agora essas tribos aqui será rejeitado. O rei da Síria vai levar ela. Amém? Vai levar ela nesse tempo aqui. Aí vem Manassés, depois que passa aqui Ezequias. Aqui já é a tribo de Israel. Todo isso aqui é Israel. Ó, Israel, Jerusalém. Amém? Todos esses são Jerusalém. Todos de vermelho são Jerusalém, amém? Esses aqui também vem Manassés, vem Amon, vem Josias, amém? Na época de Josias, aí vem Sofonias e Urdai e Jeremias. Jeremias vai receber a palavra quando ele tiver o rei ali reinando 13 anos no trono. Aqui começa o ministério de Jeremias no rei Josias. Mas vem Joacás, vem Eliaquim. Amém? Nesse tempo de Eliaquim aqui, é que vai aparecer Daniel e Ezequiel. Só que eles não vão estar aqui. Eles vão estar aqui, só que eles vão ser levados para a Babilônia. Eles vão estar indo para a Babilônia. Nesse início aqui de Eliaquim, que vai se tornar o nome dele de... Como é que chama? Joiaquim. Amém? Que vai se tornar o nome dele Joiaquim. É nesse tempo aqui, passando aqui, quando ele tiver com 11 anos, já no final do seu reinado, vem Nabucodonosor e vai levar ele cativo e também vai levar Daniel e Ezequias. Amém? Aí vem Joiaquim, Matanias, que é Zedequias, amém? E Jeremias está profetizando nesse tempo. Quem escreveu Reis e Crônicas é alguém que era depois do cativeiro. Depois que eles veio do cativeiro,
escreveu Rei e Crônicas, tá bom, irmãos? Ah, por que você fala isso? Ele está citando aqui o nome de Jeremias. Amém? Ele apresenta Jeremias profetizando nesse tempo, ele fala de Nabucodonosor, ele fala de todas as coisas. Ele pega um resumo de reis e de crônicas e coloca ali dentro. Crônicas, quando você olha mais crônicas, está falando mais de Judá. Ele se destaca muito Judá e mostra também os reis que caminhou nos caminhos do Senhor e se afastaram, igual que teve 6 que fizeram a vontade do Senhor mesmo aqui dentro, irmão, desses reis de Judá. Teve 6 que fez a vontade mesmo. Josafá, Aás. Só que Aás, irmão, ele matou também um profeta de Deus. Amém? Só que depois ele vai se converter. Só que de todos eles, irmão, eu fico mais com Josafá. Esse rei é o que você pode olhar assim, que foi como se fosse olhar para Davi. E também Josias. Amém? Josias é o principal. Depois vem Josafá. Amém? Manassés foi um péssimo rei. Ele foi o que mais reinou. Ele reinou 55 anos. Mas só que ele também se converteu. Ele foi o péssimo rei, queimou seus filhos. De todos os reis que tem aqui, não tem Acabe, não tem... Esse aqui foi o pior rei, irmão. Só que Deus levou ele para o cativeiro, levou ele para a prisão. Quando chegou na prisão, ele se arrepende e se converte ao Senhor Deus. E o Senhor Deus perdoa ele e traz ele de volta para Israel. Amém? Então, quem escreveu esse livro é quem foi depois do cativeiro. Amém? Depois do cativeiro. Por isso tem todos os profetas aqui dentro. Todos assim, que eu quero dizer, né? Que eu li aqui. Porque aqui tem profetas aqui ainda que não está aqui. É igual se nós queremos entender Esdras, Neemias. Aí você vai entender Ageu, Zacarias. Precisa desses 4. Amém? Aí você vai para o livro de Esté. Junto 5. Para você entender o que eles estão dizendo. A mesma coisa. Por que eu estou trazendo tudo isso? Para você entender o livro de Oséias, quando Deus fala ali que vós não serei meu povo, entende? Quando ele está mandando um recado para a casa de Israel, quando ele fala ali que rejeitou ela, mas primeiro ele trata ela, mesmo ela sendo uma prostituta, ele perdoa que ela traiu ele e fala, volta para mim, vem para mim. Entende? Mesmo assim, ele perdoando ela, falando com ela, vem para mim, eu te perdoo. Eu perdoo que você me traiu, eu perdoo você, eu perdoo que você pegou meu ouro, minha joia, tudo que eu te dei e deu para o seu amante. Volta para mim. Entende? Só que como ela não vai voltar, ele fala, então eu vou dar carta de divórcio, vou te rejeitar. Então eu não quero mais você. Aí quando ele dá a carta de divórcio, quando ele fala na lei, quando ele dá a carta de divórcio, o homem não pode mais voltar para sua mulher se ela tiver tido relação com outro homem. E Israel, quando Deus deu carta de divórcio, ela voltou para os seus amantes. E Deus não podia mais ter ela de volta. Aí que só poderia ter se o marido morresse. Aí ela poderia casar com a nova pessoa. Quando dá a carta de divórcio, depois que o marido morre, a mulher, tipo, igual tivesse aqui, ó. Jesus, quando ele veio, se ele não morre, ele não podia casar com o samaritano. O samaritano era quem? A casa de Israel. A mulher samaritana, ela era o quê? Filha de Jacó, que estava pegando água no poço. Mas o Senhor Jesus não poderia casar com ela, porque foi dado carta de divórcio para ela, que é as 12 tribos. Foi dado carta de divórcio, mas se ele morresse, ele estava morrendo na velha aliança. Ele estava morrendo aqui. Por ter dado carta de divórcio, ele morreria. Nessa que ele morreria, ele viveria. Quando ele vive, que Deus dá vida para ele, aparece a nova aliança. A nova aliança, ele poderia casar com ela, ele poderia chamar ela, porque ali seria a nova aliança, um novo homem. Ela estaria casando com um novo homem, que era o próprio Deus, só que ele morreu primeiro para cumprir a lei. Eu não posso ter você, mas eu vou morrer. Quando eu morrer, eu vou chamar você. E se você se arrepender, se considerar o seu coração, eu casarei com você. E aonde que ele vai casar com ela? No milênio.
Amém? Na sua vinda, as bodas do Cordeiro, ele não casou com ela ainda. Mas no dia que ele vir, ele vai chamar as 12 tribos. As 10 que ele se espalhou aqui no rei Oséias, pelo rei da Síria, ele, quando ele vir, ele vai chamar ela, e ela está espalhada em todo o mundo. Amém? De tanto que ele disse para Efraim: farei de vós a multidão de nações, porque Deus já tinha planos, já saberia que a casa de Israel abandonaria ele daria carta de divórcio, espalharia ela no meio das nações, e quando ele espalhasse ela no meio das nações, ele chamaria ela, e quando chamasse ela, nós estaríamos no meio, porque todos os gentios estarão misturados com ela. Ele chama as 12 tribos, nós estrangeiros entramos, porque todos aqueles que estão no corpo de Cristo se tornam um só. Entende? Vamos ler aqui, onde que eu disse aqui sobre o rei Oséias. Foi aqui que o Senhor Deus deu carta de divórcio, onde que Jeremias vai falar que Deus deu carta de divórcio para Israel. Entende? Foi aqui, foi nesse rei. Está escrito lá em 2 Reis, versículo 18, nós vamos ler do 9. E está assim: sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias. Quem é Oséias? Esse rei aqui, ó. Ezequias é esse, e esse é Oséias. Filho de Elai, rei de Israel, que Salmanés, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou, e tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram a Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez E o rei da Síria transportaram a Israel para a Síria e os fez levá-la a Arlai e a Arbon, junto ao rio de Gozai, e à cidade dos Mendos, porque, portanto, não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem fizeram, não ouviram e nem o fizeram. Aqui o Senhor Deus está rejeitando eles. Está falando que o rei da Síria viria sobre eles, destruiria eles. Quando você vai para o 17, o Senhor Deus vai estar falando isso. 17, versículo 17. Também fez passar pelo fogo os seus filhos. Não, 18. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Olha o 20. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Olha o 23. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falava pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até o dia de hoje. Então, quando você chega aqui, nesse rei, olha, passa todos esses reis, quando chega aqui o Senhor Deus dá carta de divórcio para ela e permite o rei da Síria vir e levar ela. Ela hoje está espalhada, irmão. Quando Jesus morre naquela cruz, como aqui o Senhor Deus deu carta de divórcio, ele não poderia mais casar com as 12 tribos. Ele poderia casar com a casa de Judá, mas com as 10 tribos não, porque ele deu carta de divórcio. A casa de Judá pecou muito, mas muito mais do que Israel, só que o Senhor aturou ela porque viria Yeshua, viria ao Senhor. Quando o Senhor veio
aí sim, irmãos, agora o Senhor não atura mais. Porque agora, se você crer e aceitar verdadeiramente a palavra do Senhor, ser circuncidado o vosso coração, verdadeiramente na aliança do Senhor, aí sim se torna o povo do Senhor. Então o Senhor Jesus precisou morrer para cumprir a lei, porque você vai ver que ele morre para cumprir a lei, porque ele não poderia mais ter ela, mas depois que ele morreu, ela poderia casar com um novo homem. Esse novo homem é o Senhor quando ressuscita, porque ali já não é mais o velho homem, mas sim um novo homem, porque agora ele ressuscitou, fez uma nova aliança e agora ele pode falar: casa comigo. Tá entendendo? Casa comigo. E agora ele está chamando todos, não só as 12 tribos, como também nós, mas o principal, as 12 tribos. Ele está chamando as 12 tribos. Por isso o tabernáculo de Davi, que está caído, será edificado. E isso acontecerá nas bodas. Na vinda do Senhor, esse tabernáculo será restituído, porque as 12 tribos estarão restauradas. Claro, irmão, nós estamos envolvidos nisso, mas o principal aqui, o motivo da morte, o motivo de todas essas coisas, é aqui, é a carta de divórcio. Eu sei que muitos vão falar assim: irmão, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu para nós ser salvos. O Senhor Jesus morreu, sim, para os nossos ser salvos, para os nossos pecados, mas ele morreu porque tinha uma palavra para se cumprir. Ele deu uma palavra para Abraão, para Isaac e para Jacó. Ele deu uma palavra, então ele não poderia rejeitar as 10 tribos porque ele falou. Então o que ele faz? Ele faz um projeto que o filho dele viria, aquele que casou com esse povo aonde? Lá no Monte Sinai. Esse marido viria e morreria. Quando ele morre, o que acontece? A aliança está terminada. Essa mulher está livre. Quando ele ressuscita, ele convida ela para casar com ele. Agora tu pode ser a minha esposa. Case comigo. Venha para mim. Aí ela vem e vem para o Senhor. Aí quando ele chama, não vem só as 10. Vem agora as 10 e também as duas, que é Judá e Benjamim. Na vinda do Senhor, as 10 e as duas se tornam uma vara só. Aí vem Ezequiel 37. Uma vara só na mão do Senhor. Não tem mais duas nações, mas sim agora se torna uma só nação. Povo do Senhor. Deus edifica eles, restaura eles, cura eles. Hoje no espiritual está chamando todos, judeu e gentios, no corpo do Senhor, mas o Senhor virá, e quando ele virá, ele estabelecerá as 12 tribos, e nós estaremos no meio delas, porque lá em Ezequiel, se eu não me engano, acho que é o 41, se eu não me engano aqui, vai falar lá que os estrangeiros receberão herança junto com eles, se tornarão mesmo povo. Não terá acepção de pessoa, mas sim se tornarão o mesmo povo. Por isso, ele chama as 12 tribos, na sequência das 12 tribos, vem também os estrangeiros, aqueles que não era povo, mas se tornou povo do Senhor, porque creram na aliança do Senhor. Amém? Então é isso, irmãos. Só queria trazer sobre Rei Crônicas aquilo que nós já estudamos aqui, mas agora mostrando na prática, aonde que Deus deu carta de divórcio, aonde que Deus rejeitou a Israel. Amém? Porque aqui é o reino de Israel. Aqui agora é o reino de Judá. Só que depois que Deus dá carta de divórcio para Israel e ela sai, esse reino, que é o reino de Jerusalém, eles começam também a chamar o reino de Jerusalém de Israel. Eles vão começar a chamar depois que eles vêm da Babilônia. Aí você vai ler lá, você vai entender, quando você estiver lendo os profetas, entender que ele está chamando, conversando sobre Judá, mas está chamando ela de Israel. Amém? Porque no início, quando o reino vai quebrar aqui, quando o reino vai ser quebrado, você vai ver que vai vir um mínimo povo de Israel que habitava ali, que se tornou o povo de Israel, o povo de Jerusalém, de Judá. Amém? Só que na vinda,
quando eles vêm, o Senhor não, eles mesmos já começam a chamar o povo de Israel. Por quê? Essa Israel aqui foi rejeitada. Então, para eles não ficar chamando Jerusalém de Jerusalém, eles chamam Israel, povo do Senhor. Em alguns textos você vai ver eles chamando sempre de Israel, mas quando você vai olhar no contexto, ele está falando de Jerusalém. Amém? O estudo fica por aqui, irmãos. É só para somar Reis e Crônicas e mostrar onde que foi que Deus deu carta de divórcio. Foi aqui no rei Oséias, na época de Ezequias, quando Ezequias estava reinando. E os profetas que estavam profetizando nesse tempo eram Miqueias, Isaías e Oséias. Fica mais fácil para você entender Oséias, fica mais fácil para você entender Miqueias, quando o Senhor fica falando que há de rejeitar esse povo, que esse povo será levado. Aí você começa a entender o literal da história, para você também entender o espiritual, como nós estamos falando do espiritual e das coisas futuras que há de acontecer. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos ensine. E aqui, irmãos, leia, medite, estude os versículos que está aqui e também pratique. Olha aqui, ó, todos esses reis quebraram a lei do Senhor. Até Jeú quebrou a lei do Senhor. Você pode ler a vida de Jeú. No finalzinho, ele quebrou a palavra do Senhor. E não devemos, todos esses reis aqui de Judá, tirando aqui Aás, tirando aqui Uzias, tirando aqui Josafá, tirando aqui Joás, tirando aqui Ezequias, Manassés e Josias, todos quebraram a palavra do Senhor. Até esses reis que eu citei, tirando Josias e Josafá, quebraram a palavra do Senhor. Porque Aás fez a vontade do Senhor, mas antes disso ele matou um servo do Senhor. Você vai ver Joás matou um profeta do Senhor. Uzias matou um profeta do Senhor. Entende? Cada um desses fez algo que foi contra as coisas do Senhor. Ezequias deixou-se elevar o seu coração, se engrandeceu, mas logo o Senhor trouxe ele ao arrependimento. Manassés queimava seu filho no fogo, mas logo o Senhor levou ele para a Babilônia. O que aconteceu lá? Ele se arrependeu do seu pecado. E o Senhor trouxe ele para ser rei de novo. De tanto que de todos esses aqui, ele é o que mais reina. Ele reina 55 anos. Reinou mais do que Davi, do que Salomão, do que qualquer um. Segundo, depois dele é Uzias, que reinou 52 anos. Reinou mais do que Saul, Davi e Salomão. Amém? Depois que ele o quê? Se arrependeram. E quando se arrepende, se torna outros, irmão. Você tem que ver a vida de Manassés. Quando ele se arrependeu, ele se tornou outra pessoa. Ele partiu para outro caminho. Ele não queimava mais seus filhos. Ele tirou algumas abominações que ele tinha feito, imagens que ele tinha feito. Tinha chamado o povo para se arrepender. Amém? Essa é a transformação. Quando vivemos isso aqui. O que ensinamos, vivemos. Se eu ensinar e não viver, tolo eu sou. Perecerei. Mas se eu ler e viver e colocar na prática no meu dia a dia e olhar para cada um desses e eu ver, se espelhar aquele que errou, opa, não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus. Aquele que acertou, igual Josafá, gosto muito do rei Josafá. A vida dele, a forma que ele agiu. Entende? Ele morreu porque ele não foi prudente, porque Deus disse para ele não colar com Acabe. Aí no final da vida dele, ele vai lá e cola com Acasias. Por isso ele morre. Só por causa disso. Porque se não fosse isso, ele iria prolongar o rei dele. Ele ia reinar muito mais. E ele só reinou 25 anos. E era para ter reinado muito mais. Mas ele não acatou o que o Senhor disse para não colar com a casa de Acabe. Quando Acasias chama ele, ele vai lá e alinha Acasias. Por isso que ele vai acabar perdendo a sua vida antes da hora. Então é isso, irmãos. Fique com Deus.